A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Sou o pastor Davi. Neste início de noite, vou estar deixando uma palavra para nossos corações. Depois de 7 meses sem estar postando pregações, estou novamente aqui no canal Igreja Pentecostal Firme em Jesus. Quero deixar uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 em diante. Mas levantando-se do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Louvado seja Deus. Uma passagem muito interessante, muito forte. Louvado seja Deus, a qual nós acabamos de ouvir, a qual acabei de ler. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, que ali os apóstolos, eles foram jogados ali na prisão, a qual, louvado seja Deus, o anjo do Senhor foi ali, fez aquele milagre, tirou eles, livrou eles daquela prisão. Mas o próprio Espírito Santo do Senhor falou para eles que era para eles irem até ali o templo, era para eles anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar que eles obedeceram Deus e continuaram ali a pregoar a palavra de Deus, continuaram ali a pregoar Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, que ali novamente ali aqueles saduceus, aqueles fariseus ali vão ouvir, louvado seja Deus, que eles continuam ali a falar, a pregar Cristo. Louvado seja Deus. E ali o conselho vai ali, louvado seja Deus, se reunir. E novamente ali querem prendê-los. Louvado seja Deus, querem acabar, louvado seja Deus, ali com a obra. Querem parar ali a obra de Deus. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, ali que vai chegar ali ao ouvido ali do Gamaliel. Louvado seja Deus, um fariseu, muito venerado. Louvado seja Deus, conhecido ali na lei. A Bíblia vai falar, louvado seja Deus, que ali ele vai reunir. Ali ele vai falar, louvado seja Deus, com aqueles fariseus ali, ele vai falar ali, louvado seja Deus, com aquele conselho. E vai falar: olha, varões, louvado seja Deus, vocês lembram que antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. Todos os que deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Ele estava falando: olha, vocês têm que lembrar, louvado seja Deus, que antes desses levantaram também outros, a qual eles foram reduzidos, a qual eles foram aniquilados, a qual eles, louvado seja Deus, não fluiu. Então, a mesma coisa são esses. Olha, vamos deixar que se esta obra que eles estão fazendo, se for da carne, vai ser desfeita. Louvado seja Deus. Mas agora, se for de Deus, vocês vão estar combatendo contra Deus. Louvado seja Deus. O que é que eu entendo nisto? Louvado seja Deus. É assim nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, é triste, mas é o que tem acontecido. Louvado seja Deus, muitos se levantando, servos se levantando contra servos. Louvado seja Deus. E o adversário agindo no meio desses, e muitos ali ainda deixa a ira, ainda deixa a mágoa, deixa a inveja. A palavra certa para isto é inveja.
Louvado seja Deus falando não, que esta obra não é de Deus, que quando Deus ali levanta um homem, que quando ali Deus escolhe aquele pequenino, quando Deus escolhe aquele ali a qual ninguém dá valor, a qual ninguém dá nada, louvado seja Deus, então aqueles vão se levantar, porque vão sentir ali inveja, vão abrir a boca, da sua boca vai falar que esta obra não é de Deus, eles vão falar que esta obra é do homem, eles vão começar ali, louvado seja Deus, a falar coisas a qual não sabe, louvado seja Deus. Então esta passagem que nós acabamos de ler é uma passagem muito tremenda, a qual nós temos que ter muito cuidado antes de nós abrirmos nossa boca para querer apontar, antes de nós abrirmos a nossa boca para querer falar que esta obra não é de Deus. Como é que nós sabemos que não é de Deus? Louvado seja Deus. Muitos abrem sua boca para falar contra a obra do Senhor, louvado seja Deus, e é muito importante isso para nós, nossas vidas, nós como líderes, como louvado seja Deus, líderes da igreja a qual Deus levantou, nós temos que ter o cuidado, em vez de louvado seja Deus, de deixarmos inveja, em vez de deixarmos um inimigo minar nossas mentes, vir agir em nossas mentes, nós temos que repreendê-los e nós temos que glorificar Deus, nós temos que, louvado seja Deus, apresentar ao nosso Deus também a vida de nossos irmãos em Cristo Jesus, a qual também estão ali a fazer a obra, a qual nós sabemos que não é fácil, a qual nós sabemos que é cansativo, a qual nós sabemos que vem muitas calúnias, vem muitas críticas, muito julgo, mas nós sabemos que em tudo isso sempre iremos sair vitoriosos. Louvado seja Deus. Quero rapidamente contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo há quase 3 anos atrás, a qual, louvado seja Deus, eu ainda dirigia uma obra em um certo ministério, em um certo bairro aqui em Manaus, estado do Amazonas. Não vou citar o nome do bairro, louvado seja Deus, também o nome do ministério, mas ali, louvado seja Deus, eu fiquei à frente ali dirigindo uma obra, a qual, louvado seja Deus, esta obra ali era de Deus, sim, graças a Deus, glória a Deus, foi muito tremendo o que Deus fez ali, mas ao lado desta obra havia uma casa de oração, a qual eles já estavam ali pelo menos há uns 15 anos mais ou menos, louvado seja Deus, e ali muitos obreiros deste ministério a qual eu dirigia, louvado seja Deus, eu próprio pedi perdão de Deus, eu próprio ali abri a boca para falar que aquela obra não era de Deus, a qual eles já estavam ali 15 anos, ou seja, muitos saía da sua boca, servo de Deus, falando que aquela obra não era de Deus, louvado seja Deus. A obra ali qual eu dirigi, saí, aconteceu o vendaval, louvado seja Deus, e ali, esse ministério, ali ele parou, esse ministério que na época estava mais ou menos com uns 4 congregações espalhadas aqui na cidade de Manaus, Amazonas, fecharam-se as portas, louvado seja Deus, e esta casa de oração continuou lá, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, e até hoje eles estão ali firme e forte na presença do Senhor. São coisas que vai acontecer, que nós vamos ter experiência, que Deus vai falar com nós, Deus vai falar ali no nosso interior e vai falar: servo, tá vendo como tu fez? Tá vendo como tu pecou? Tá vendo como tu falou coisas a qual tu não sabia? E graças a Deus hoje eu glorifico a Deus. Hoje foi um aprendizado para a minha vida ministerial, foi um aprendizado para mim. Louvado seja Deus como pastor. Hoje eu glorifico e louvo a Deus. Há quase 2 anos Deus abriu uma porta, Deus entregou para mim e para minha esposa este ministério chamado Igreja Pentecostal Firme em Jesus, chamado Firme em Jesus, a qual no início, louvado seja Deus, como todos, ninguém dava valor, muitas críticas, muitos falando que não era de Deus. Louvado seja Deus, mas não liguei para as críticas, eu continuei firme e forte, e para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, nós já vamos para o 2º ano e estamos aqui. O ministério pequeno, sim, muito pequeno no tamanho, na estrutura, louvado seja Deus, mais grande no mover que Deus tem feito. O ministério a qual nós trabalhamos na direção do Espírito Santo de Deus, a qual, louvado seja Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado, louvado seja Deus, e nós temos levado o ID, e nós temos, louvado seja Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, ganhados muitas almas para Jesus. Então é assim, meus amados irmãos, nós não podemos abrir a nossa boca para falar que não é de Deus o que nós não sabemos. Nós temos que ser vigilantes, e nós temos que orar pelos outros, louvado seja Deus. Como Gamaliel ali falou: olha, se não for de Deus, essa obra vai se desfazer. Mas se for de Deus, vocês vão ser encontrados, vocês vão estar sendo vistos como combatendo contra o próprio Deus. Louvado seja Deus, e nós sabemos que ninguém
combate. Ninguém suporta combater com Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Mas eu creio, louvado seja Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que tem muitos homens e mulheres, servos de Deus, que glorificam, que se alegram, quando sabem, louvado seja Deus, que seus irmãos, louvado seja Deus, que um dia Deus tirou do charco de lodo do pecado, do lamaçal do pecado, e hoje estão dirigindo obras, estão verdadeiramente ali, ensinando a sã doutrina do Senhor, se alegram e apresentam a Deus a vida desses irmãos em Cristo Jesus. Pois hoje eu faço isso para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, que esta palavra possa continuar firme em nossas vidas. Louvado seja o nome santo de Deus. Quero fazer uma breve oração para aqui finalizar. Louvado seja Deus. Esta palavra. Senhor Deus poderoso, Deus Pai, Deus querido. Senhor, aqui está a minha vida, meu Deus amado. Senhor Jesus, estou eu te agradecendo, Pai. Sou eu grato, meu Pai. Senhor Jesus, através deste canal, Senhor Jesus, firme em Jesus, Pai, a qual já há quase 8 meses, meu Deus amado, aí, Senhor, nós estamos para apregoar a palavra, a qual, meu Deus amado, onde nós não possamos chegar, Senhor, onde nós não temos as condições, meu Deus amado, materiais para chegarmos, mas, meu Pai amado, através desse canal, Senhor, Deus amado, as ministrações, as pregações, meu Pai amado, possa chegar, meu Deus, em direção, Senhor Jesus Cristo, ao encontro, meu Deus, aos corações dos teus servos, Pai. Deus, que o Senhor, meu Deus, continue a abençoar grandemente, Senhor, todos os teus filhos, Pai, todos os teus escolhidos, Senhor. Repreendido está, meu Pai amado, toda a fúria do maligno, Senhor, toda, meu Deus amado, as astutas ciladas do Satanás contra a vida, meu Deus, do teu povo, pois, meu Deus amado, verdadeiramente, Senhor, eu creio que ainda existe os remanescentes, verdadeiramente ainda existe, meu Deus amado, aqueles, Pai, que estão fazendo a tua vontade, aqueles, meu Deus amado, Senhor, que tem renunciado ao mundanismo para estar, meu Deus amado, firme, meu Pai, oh Deus querido, na tua presença. Deus, abençoe grandemente todos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te glorifico, eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém.